Meus irmãos e irmãs, Maria cumpriu um ato de amor. Quando Judas disse para ela, a hora que ela usa aquele perfume caríssimo para ungir Jesus, para perfumar Jesus, Judas diz assim: mas por que não se vendeu esse perfume, 300 moedas de prata, para a gente trazer para os nossos dias, entender o que significava? Uma moeda de prata equivalia a um dia de serviço de um soldado. Então 300 moedas de prata equivalia a 10 meses. Se a gente pegar aí o salário mínimo como referência, imagine Maria quebrando meio litro de perfume, que valiam 13 mil reais, e oferecendo a Jesus. Judas imediatamente viu aquele ato e falou: não, que absurdo, a gastar um perfume tão caro, né? A gente podia fazer uma coisa melhor com esse dinheiro, vamos vender. O Papa Francisco, comentando esse evangelho, ele diz assim, que é a primeira vez que ele viu no evangelho a pobreza como ideologia, e foi isso que Judas falou, né? Vamos vender para dar para os pobres. Ele diz assim, que aquele que é ideólogo, ele não consegue entender a atitude de Maria, porque a atitude dela é uma atitude de amor. A ideologia não consegue compreender o amor, vê tudo como o que a gente pode usar, como utilitarismo. E Maria, que oferece o que de melhor ela tinha a Jesus, é figura da igreja. Contextualizando, Jesus tinha acabado de ressuscitar o irmão dela, que estava morto há 4 dias. Inclusive ele estava à mesa. Jesus estava à mesa com o ex-defunto Lázaro. Marta, é interessante que diz aqui que ela servia. Marta toda a vida era, pensa numa pessoa trabalhadeira, Marta, ela não sossegava, ela estava servindo, arrumando ali. E Maria, com medo de ser os últimos instantes que ela tinha com Jesus, e de fato foi a última vez que eles se encontraram, porque ela sabia que com a ressurreição de Lázaro, Jesus tinha chamado tanta atenção para si, que as autoridades queriam matá-lo. Aliás, esse evangelho diz que os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque como Lázaro tinha ressuscitado, Jesus tinha lá ressuscitado ele, muita gente vendo Lázaro se convertia. Então não podia, tinha que esconder a prova da divindade de Jesus, matando Lázaro. Então Maria aproveitou aquela última oportunidade de oferecer algo a Jesus, e ela pensou assim: o que eu tenho de mais precioso? Eu tenho esse perfume aqui, é isso. Foi lá e ofereceu. E esse ato de amor Judas não compreendeu. Judas estava tomado da avareza. A avareza é o apego aos bens. Tanto é que a avareza já tinha feito dele um ladrão. São João diz aqui que, como Jesus deixava a bolsa com ele, ele aproveitava quando ninguém estava olhando e roubava. E a avareza foi a perdição de Judas. Afinal de contas, ele vendeu Jesus em troca de 30 moedas. Então Jesus foi vendido por 1 mês de trabalho, né? O equivalente a um salário mínimo, vamos pensar assim. Judas não compreendeu aquele ato, mas Maria ofereceu o que ela tinha de melhor. Gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção na nossa igreja, que foi o patrimônio que os bonfinenses lá do século XVIII deixaram para nós, para a nossa paróquia. Se a gente olha aqui, com toda certeza, aqueles que fizeram essa igreja buscaram oferecer para Deus o melhor. Se fosse só para fazer um lugar para celebrar embaixo, dava para fazer muito mais simples. Por que tanto detalhe? Não precisa, não usa. Por que mandar vir uma imagem de Jesus feita por um grande artista lá de Portugal, vir de barco, essa trabalheira? A igreja tem que ter cruz? Compra uma cruz baratinha, qualquer uma serve, não é só útil. Mas a igreja, meus irmãos, ao longo dos seus 2000 anos de história, se parecia muito com Maria. Se é para Deus, então vamos oferecer o melhor. O ostensório aqui da paróquia, o antigo, ele é de prata, e ele é bem grande.
Se fosse, qualquer coisa serve, dá para fazer um pequenininho, né? Níquel, mais barato. As âmbulas que a igreja usa na liturgia, por que vai comprar uma âmbula cara, de ouro? A grama de ouro está R$450. Vamos fazer aquelas coinhas, parece de comer doce depois do almoço? Por que não? Serve para a mesma coisa, não é só distribuir? Meus irmãos, parece que nossa geração de católicos, não só a nossa, acho que a anterior também, as duas últimas gerações de católicos, estão com um pensamento mais de Judas do que de Maria. Parece que oferecer o melhor a Deus não é mais a prioridade. Vamos botar o dinheiro no banco para render, vamos comprar outra coisa, vamos gastar com uma festa. Tudo é prioridade, menos Deus. E aí eu gostaria de usar um exemplo na história da igreja que é insuspeito de gostar de luxo. São Francisco de Assis. São Francisco era tão radical ao viver a pobreza, mas tão radical, que ele escreve na sua regra não bulada o seguinte: que os nossos irmãos franciscanos não carreguem dinheiro nem a pretexto de comprar alimento. Então veja que é uma radicalidade que nem as outras ordens religiosas não tinham. São Francisco levava muito a sério isso, muito. No entanto, esse mesmo São Francisco escreve uma carta circular para toda a sua ordem, dizendo o seguinte: que aonde esteja o Santíssimo Sacramento, que ele seja conservado no lugar mais digno possível, e que os vasos sagrados da celebração da missa sejam os mais dignos possíveis. São Francisco amava a pobreza, mas não tinha pobreza como ideologia. Ele amava a Deus, e para Deus nós oferecemos o melhor. Um outro exemplo da história da igreja, Basílica de São Pedro. Quando a gente vê, passa na televisão, missa do Papa, né, aquela basílica imensa, aquela é a Basílica de São Pedro. E essa basílica ela levou 116 anos para ficar pronta. Então, significa que o primeiro pedreiro que assentou a primeira pedra lá daquela basílica, sabia que ele nunca ia ver pronta, que os filhos dele nunca iam ver pronta, que os netos dele nunca iam ver pronta. E a gente pode pensar, então por que ele fez? Porque ele fez a basílica como um ato de amor, não para celebrar embaixo. Esse tipo de mentalidade, vamos fazer aqui uma coisa improvisada, vamos fazer um puxadinho só para celebrar embaixo, isso é uma mentalidade protestante. Como é que é uma igreja protestante? É um quadrado, que pode ser uma igreja, pode ser um depósito de supermercado. O lugar onde fica o pastor é um pouquinho mais alto, dependendo da denominação, se aceitar cruz, tem uma cruz lá sem Jesus, só, basta. É usual, é prático. Se aquela igreja tiver que sair dali, aluga aquilo para outra coisa, pronto, acabou. Os templos católicos não. Se algum dia, Deus livre e guarde que nunca aconteça, mas se algum dia não houver mais catolicismo em Bonfim, essa igreja ela não serve para mais nada, ela foi construída como igreja, para Deus. Por isso tantos detalhes, por isso tanta beleza. Tem 3 coisas que nos ligam de forma especial a Deus: a beleza, a verdade e o bem. Portanto, a igreja, a maior instituição de caridade que já existiu na história da humanidade, a igreja criou as escolas que não cobravam, de graça. A igreja criou os hospitais, a igreja criou os orfanatos. Não existia nada disso antes do cristianismo. A antiguidade não conhecia essas coisas. A igreja criou tudo isso, mas sem deixar de ofertar a Deus o melhor. Ideologia é quando a gente opõe o amor a Deus ao amor ao próximo. E pelo contrário, são duas coisas que caminham juntas. Se nós oferecemos o melhor para Deus, é para que a gente se enche espiritualmente do amor de Deus, e isso transborde como amor e caridade ao próximo. Então peçamos a Maria, Marta e Lázaro, que hoje estão na mesa do banquete eterno, no céu, para que intercedam por nós, pelos sacerdotes, pelos bispos,
por todos os leigos católicos, para a gente redescubra essa verdade que a igreja ela tem que ser parecida com Maria e não com Judas, para que afaste do nosso coração todo espírito de cobiça, todo espírito de olho grande para cima de dinheiro e de recurso, todo espírito de dó, de gastar com aquilo que é para Deus, ou aquilo que é para o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.